Ô, meus irmãos, sempre devemos estar alegres na presença de Deus. A Bíblia diz que temos que servi-lo com alegria e com canto. E o Salmo 47, que eu comecei a fazer um estudo no último culto, diz assim: aplaudi com as mãos todos os povos. Quem mandou foi o Senhor Deus. Você não quer aplaudir, você espera a repreensão no último dia, né? Porque Ele sabe por que nós devemos aplaudir, e de todo o coração, de toda a nossa alma. Quando nós nos abrimos diante de Deus, nós preparamos nosso espírito para receber as revelações que Ele vai nos dar. Quem chega com cara de limão azedo, volta com cara de limão azedo, não vai mudar, pessoal. Você pode vir aqui com o maior problema. Você tem que demonstrar confiança no Senhor para poder Ele abençoar você. E ficar atento ao que a palavra vai falar, porque aí você pega as revelações e passa a ser um vencedor. Aí ele diz no versículo, ainda no versículo 1, cantai a Deus com voz de triunfo e não com voz de derrotado. Vai cantar a Deus? Canta com voz de triunfo. E se eu cantar com voz de derrotado? É melhor então não cantar. Ele diz que nós temos que ser quente ou frio. O morno ele vai vomitar da boca. Então, ou você não faz nada para Deus, então quando for fazer, faça bem feito, servindo a Ele, porque quando você pede a bênção, Ele vai fazer coisa perfeita para você. Você recebe na mesma moeda que você dá. Se você é fechado para Deus, Ele vai se fechar para você. Não adianta, vai ficar batendo em pedra que não quer ouvir. Se você quer aprender, Deus, eu não conheço o Senhor, eu preciso de um sinal do Senhor, espere que Ele vai dar o sinal, mas seja sincero com Ele. Versículo 2, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei sobre toda a terra, é poderosíssimo e rei sobre toda a terra. Não há um lugar do mundo que Deus não seja Senhor, um lugar do universo. Um problema é que Ele não seja Senhor. O seu problema para Ele é nada, é menos do que um peteleco com dedo menorzinho que o mindinho, você faz assim e joga fora. Você não faz com uma coisa grande, mas Deus é tão grande que pode ser o pior câncer e tem capacidade de lhe curar no abrir e fechar de olhos. Pode ser o que for que Ele tem essa capacidade. Diz a Bíblia que quando tivermos já no céu, a igreja for arrebatada, virão as tribulações, e vai ter um tempo de tal tribulação que os homens vão pedir que as montanhas caiam sobre eles, porque não aguentam mais, e não vai acontecer isso. O homem vai ficar um acidentado no asfalto lá, mas feio, todo arrebentado, e não chega a morte para ele. A morte vai ser tirada, a pessoa vai esperar, vai ver o que é sofrimento. Para muita gente a morte até é evitar o sofrimento. Está sofrendo muito, Deus tira, não vai se converter mesmo, Deus sabe tudo, mas aí tem prioridade da pessoa e tira, mas naquele dia não vai tirar, ainda que ela deseje que a montanha caia sobre ela. Ele é tremendo e rei grande, não tem como Ele não poder lhe abençoar sobre toda a terra. Eu tenho notado que as pessoas são acanhadas. Tem reunião que eu digo assim, eu não quero ninguém pegando testemunho, só quero contar. Só de dor dá 70. O dia que eu falo assim, quem recebeu a cura de uma dor, mesma multidão, tem 4, 5. Mas se a gente inverte, não, é só para mostrar. Aí a pessoa levanta a mão, porque tem vergonha de Jesus. Tem vergonha que o colega da empresa veja que ele está na igreja. A não ser que a pessoa seja, quando eu comecei a gravar as coisas pela televisão, ainda era aqui na Praça Júlio de Mesquita, o culto. Aí chegou um cidadão, quando ele viu o câmbio, chegou assim, vai filmar o culto? Aí o obreiro vai, e eu não posso, eu sou procurado. Tchau. Então fica lá atrás, lá não ser um caso desse, quer dizer, se me vir aqui vai me localizar, mas ora a Deus, que Deus resolve esse problema também. Então vamos aqui, Ele nos submeterá aos povos. Isso nós já vimos no culto anterior. Que povos são esses? Os demônios. Irmãos, quem é de Jesus, os demônios submetem. Não tem um que aguenta a pessoa que é de Jesus. Pode escrever isso, que isso é plena verdade. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. As nações, o que? Os agrupamentos de demônios. Não é nação humana, não. Nós temos autoridade sobre todos. Você já deve ter observado, quando cai um avião, pelo mundo todo cai vários.
ou cai lá longe, também cai pelo nosso lado aqui também. Aí passa meses sem nada, sem acidente, dá um incêndio violento, dá no outro local também. Essas nações de demônios estão em toda parte, elas fazem o que querem, mas não quando nós estamos presentes. Ao ouvirmos que está vindo uma praga, devemos nos levantar, amarrar o mal e pedir que ele entre e ajudar o povo. E só se ajuda com a palavra da fé. A única coisa que faz Deus fazer maravilha é a pregação da fé. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Aceitou Jesus aquilo que era o seu guia de cabeça, que estava destruindo você, passa a ser agora um capacho seu. Você, a autoridade, não é para você ficar pisando, estou pisando você, não, isso tudo é simbólico. Você tem autoridade para mandar embora, paralisar, exigir a sair do mal, e o mal vai bater em retirada. Outro versículo bonito: escolherá para nós a nossa herança. Ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para todos. E Ele escolhe a nossa herança. Primeiro, a nossa missão. E a gente vai fazer porque já pôs em nós aquelas habilidades. Nós já nascemos com dons, com habilidades, com condições de cumprir o plano dele. Então ele olha, um é para ser músico, outro é para cantar, outro é para ouvir e gostar de ouvir. Não quero tocar, não quero cantar, eu gosto de ouvir. O outro é para fazer o instrumento. Cada um tem o seu dom. E ele escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. A nossa herança é a glória de Jacó, a quem ele amou, porque foi fiel a ele em todos os sentidos. E assim Deus vai nos abençoar para a glória de Deus. Amém?